Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV de Mogi Guaçu. Um recadinho rápido aqui para um esclarecimento. Estamos na bateria de bate-papos com os candidatos a prefeito de Mogi Guaçu e seus respectivos candidatos ou candidatas a vice. Nós do Mogi Guaçu do Futuro fizemos o convite para participação aqui no podcast aos 4 candidatos à prefeitura de Mogi Guaçu, sendo eles o advogado Miro Sutério, Walter Caveanha, Dr. Nora e Rodrigo Falsetti. Através das assessorias dos candidatos, aceitaram a participação no podcast o advogado Miro Sutério, Walter Caveanha e Dr. Nora. O candidato à reeleição, Rodrigo Falsetti, através de sua assessoria, recusou o convite, nos passando como motivo oficial incompatibilidade de agenda. Olá, Bia, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Como é que você tá? Joia? Joia. Vamos para parceiros? Bora lá rapidinho, né? Porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje, sim, né? Então, você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Eles estão há 28 anos formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. Inclusive, eu conquistei minha habilitação lá, então eu indico a Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é a Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone WhatsApp para informações, que é 19 987 83 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. E o endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram, que é @oprofetapub. Minha filha foi assistir o show do Slipknot Cover, eu fui junto com ela, um ambiente muito agradável, toda semana tem novas bandas, novos ritmos, novos tipos de música, então eu aconselho vocês ir lá conhecer, que é bem legal. E Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, um lugar para diversão com os amigos, com a família, regado a muito rock and roll, é a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, no Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm telefone e WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Eu indico lá. Toda semana tem bandas novas, muito divertido, ambiente muito legal e você vai gostar, você tem que conhecer esse rolê. E você agora, eu tenho outra dica, você já conhece a Valens Smash Burger? É a primeira e única casa de Mogi Guaçu especializada em Smash Burgers. A Valens, além de oferecer deliciosos Smash Burgers preparados com ingredientes de primeiríssima qualidade, as bebidas especiais são uma atração à parte. Inclusive, eu e o Paulo, nós fomos lá, muito gostoso. Olha, a carne fresquinha, macia, o pão fresquinho, macio, o molho super delicioso, a batata, ela é crocante por fora, cremosa por dentro, ela tem aquela ondinha de Cheetos, tudo de primeira, é uma delícia, vocês têm que conhecer esse lugar que, ó, incrível, e o atendimento também é nota 10. E a Valens é o Smash Burger que tá dando o que falar aqui em Mogi Guaçu. E o endereço da Valens Smash Burger é Avenida 9 de Abril, número 1110, com atendimento de terça a domingo. Valens Smash Burger e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu passo o tempo pro Paulo. Legal, Bia. Queria só deixar um recadinho para todo mundo que acompanha o Mogi Guaçu do Futuro. Esse episódio de podcast, né, pode ser muito esclarecedor, pode ajudar muita gente, né, a conhecer essa bateria de bate-papos com os candidatos. E compartilhe esse episódio, né, nas suas redes sociais e também deixe seus comentários do que você acha, né, do que foi falado aqui, suas opiniões.
Bia, vamos lá então? Bora. Com quem que a gente vai falar aqui hoje? Hoje vai estar bem legal, interessante para o pessoal aqui de Mogi Guaçu, né? Hoje nós vamos ter um bate-papo com o candidato a prefeito de Mogi Guaçu e a candidata a vice pelo PSB, Walter Caveanha e Giza Jussi. Walter, Giza, tudo bem? Tudo muito bem. Joia. Que alegria, viu? Que alegria estar aqui com vocês, né, ao lado da Giza. Eu acho que nós tivemos assim uma grande oportunidade nessa primeira vez que eu disputo uma eleição ao lado de uma vice-mulher. Né? É uma honra para mim e a escolha foi maravilhosa porque tenho visto a dinâmica da Giza, não só pela experiência de vida que ela teve como funcionária pública do Fórum de Mogi Guaçu, mas toda a vivência dela com a sociedade, a vivência dela na periferia, nos bairros da cidade, isso foi muito importante. Uma grande conquista para a nossa cidade tê-la conosco nessa empreitada, nessa nova empreitada. Opa, nós que agradecemos até vocês terem vindo. Giza, obrigado por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço demais. Então tá bom. Eu já vou fazer uma primeira pergunta, Bia, porque eu sei que, por exemplo, o Walter Caveanha está aqui na nossa frente, a gente sabe que é uma figura carimbada até na política, né? Muitos o conhecem, né? Há tempos, e por isso me leva a fazer a pergunta que depois também passa para a Giza respondê-la também, né? Quem é o Walter Caveanha? De onde veio? Para quem quer saber, aqui de Mogi Guaçu, suas formações, até você chegar até o momento que está hoje, dá uma resumida para a gente, para conhecer você. É difícil resumir isso, mas... Muita coisa? Paulo. Eu sou nascido aqui em Mogi Guaçu, sou filho de Alíbio Caveanha, né? E a minha mãe é Leonilda Carcioff Caveanha, duas famílias de italiano. Meu pai é nascido aqui em Mogi Guaçu, a minha mãe é mineira, ali de Albertina, Jacutinga, né? E nasci em 1949, né? E aí nós teve a minha infância toda aqui em Mogi Guaçu, a minha juventude toda aqui, lá na escola Padre Armani, na escola Luiz Martini. Depois eu saí com 13 anos para Campinas para fazer química industrial. Depois fui fazer engenharia em Bauru, né? Sou engenheiro civil formado e fui o primeiro engenheiro civil a fixar residência profissional definitiva em Mogi Guaçu, né? E sou casado com a Maria Amélia Franco de Oliveira, né? Caveanha, né? E tenho 3 filhos, né? O Vinícius, o Tomás e a Maria Laura, e 5 netos. E essa minha vivência e essa minha decisão em vir para Mogi Guaçu em 1973, quando eu me formei, né? Foi uma decisão muito em função do namoro que eu tinha com a Maria Amélia, porque eu estava com todo o meu projeto encaminhado inicialmente para ir trabalhar em Itaipu na época, né? Mas a decisão em vir para Mogi Guaçu, uma cidade ainda iniciando, que eu o primeiro engenheiro a fixar a residência aqui, você imagina, né? Tinha muitos desenhistas e os engenheiros eram da região, muito mais de Mojimirim, né? Que prestavam serviço aqui. E aí montei o meu escritório e comecei a trabalhar como engenheiro, né? E esse momento fez com que em 1975 eu me casasse com a Maria Amélia. E aí houve muita solicitação para que eu viesse a suceder o Carlos Nelson Bueno, né? Que era o prefeito na época, era um arquiteto, e Mogi Guaçu teve esse privilégio, né, de ter um plano diretor muito bem elaborado no arquiteto, um dos melhores arquitetos do Brasil, né, Joaquim Guedes, e o Carlos Nelson, um arquiteto que também iniciava o trabalho. Olha que coisa. Esse arquiteto que foi contratado para elaborar o plano diretor de Mogi Guaçu foi contratado na época do prefeito Padeiro, um homem simples, humilde, e que contratou esse plano diretor de Mogi Guaçu, chamado Valdomiro Calmazini. E o Carlos Nelson veio a seguir, deu continuidade, e depois eu vim, também dei continuidade a esse projeto, e isso fez com que a nossa cidade tivesse como se fosse uma cidade até planejada para o seu futuro, né? E com toda a elaboração de uma conurbação entre o distrito de Estivajebe com o Mojimirim, né, que foi esse eixo. E aí nós conseguimos trabalhar. Então a minha vida aqui em Mogi Guaçu, ela aconteceu, né, eu falo que dentro de uma missão de vida mesmo, né? Porque de repente esse convite que eu havia, em função de um falecimento do meu irmão, que eu estava cuidando dele, eu achava que não ia aceitar a candidatura a prefeito na época, mas ele veio a falecer.
pouco antes das eleições. Eu já estava casado e a Maria Amélia concordou em disputar, vamos dizer que eu disputasse a eleição, e foi para mim um momento de decisão difícil, mas um momento importante, né? Tanto que eu percebi mais do que nunca que a minha missão era a gestão pública, né? E aí eu governei 6 anos, né, no primeiro mandato. E depois eu tive a honra de, junto com o governador Franco Montoro, administrar a CPFL em Campinas, né? Eu fui diretor administrativo da CPFL por 4 anos, no governo Franco Montoro. Depois voltei a ser prefeito, voltei a ser diretor da CPFL, e fizemos esse trabalho, e fui 5 vezes prefeito de Mogi Guaçu. Tenho 22 anos como prefeito, e graças a Deus conquistamos muita coisa para a nossa cidade, e principalmente geramos muita qualidade de vida para as pessoas, né? Porque de nada vale você ter um plano diretor maravilhoso, executar o plano diretor, mas se você não faz com que a população cresça junto com o crescimento da cidade. É isso que, na minha opinião, faz de um gestor a gratificação dele ter contribuído com o seu trabalho, né, nesse desenvolvimento da cidade. Então foi assim que eu trabalhei em Mogi Guaçu ao longo dessa minha história, né? E agora entendo que a minha missão ainda não terminou, né? Então, por isso, aceitei mais uma vez esse desafio, né, de trabalhar um pouco mais com o Mogi Guaçu para completar algumas obras importantes que nós demos início. Por exemplo, o corredor de ônibus que liga Estiva Gerbi a Mojimirim, que é maravilhoso esse projeto, que começou com Jaime Lerner lá em Curitiba, na história do Brasil, né? Um dos projetos mais significativos que teve de transporte sobre rodas, né? E depois, com o nosso plano diretor, eu quis que isso acontecesse, e consegui fazer isso acontecer. Infelizmente não deu para inaugurar, né? Mas a obra parou. Então, a minha vontade, né, de voltar a ser prefeito é fazer isso acontecer e proporcionar esse modelo, né, de transporte coletivo que é muito importante, norte e sul, e depois leste e oeste. E aí você fazendo todo o sistema funcionar. E daqui a 50 anos, sabemos lá o que vai acontecer nesse eixo, se vai ter um sistema de VLT, se vai ter qualquer outro sistema que possa inovar ainda mais o transporte coletivo, mas oferecer à população condições dela que ela possa ter um transporte com qualidade. É isso que a gente quer e deseja como técnico, como engenheiro, como profissional e como prefeito. Legal, Walter, porque você deu uma resumida em toda a sua vida praticamente, né? E é legal que você falou uma coisa assim, que acha que sua missão ainda não acabou. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu só queria passar para a Giza falar um pouquinho. Giza, da onde é a Giza? Conta pra gente, daqui mesmo, as formações. A mesma coisa que você. Eu sou a Giza Jussi, mas meu nome é Giselda. Mas minha mãe abreviou por Giza e foi ficando, né? Eu sou de Mogi Guaçu mesmo. E sou filha de mineiros. Mas os mineiros se encontraram aqui na cidade e formaram uma família. Eu sou a primeira de 3 filhos, né? Aí depois estudei sempre em escola de bairro, fui criada na Vila São Carlos, aqui em Mogi Guaçu. Eu também. Fui criada na Rua Araras, ali. Pertinho, Rua Atibaia, eu. Ai, nossa. Só que eu vim com 10 anos pra cá. Mas aí, no caso, quando meu pai fez essa casa, que antes eles pagavam aluguel, era uma casa que, com muito trabalho, ele conseguiu fazer. Eu fui para lá com 2 anos de idade. Nem energia elétrica tinha na Vila São Carlos quando a minha mãe se mudou para lá. Nossa. Então, meu pai e a minha mãe viram a instalação de energia no bairro todo, né? E depois eu conheci meu esposo e formamos uma família, conhecemos bem. A gente era bem novo, eu tinha 14 anos e ele tinha 17. Aí eu casei com 16 e ele 19. Estamos juntos há 43 anos e temos 3 filhos, todos criados também. Mas assim, no decorrer da minha vida, que a gente casou novo, a gente não tem experiência, né? Sabe como foi difícil, foi muito difícil, mas aí o que aconteceu? Eu fui vendo que prestei concurso, entrei no Fórum de Mogi Guaçu, fiquei lá 33 anos. E aí eu fui vendo que eu precisava, quando eu me casei, eu tinha até a 8ª série. Eu fui vendo que eu precisava estudar.
E mesmo tendo já duas filhas, eu fui fazer o 2º grau, que fiz técnico, e depois eu já tinha o 3º, fui fazer faculdade. E uma coisa muito assim, diferente que aconteceu na minha vida. Eu fiz faculdade com a minha filha mais velha. Ela tinha 17 anos quando ela entrou fazer Direito e eu tinha 34. Nossa, 17 legal. anos de diferença. A gente fez faculdades juntas, até assim... tinha professor que falava irmãs, porque ela é bem parecida comigo. Não, é mãe e filha. Então isso ficou assim bem legal. marcado na faculdade. É que você era novinha também, né? Então, assim, né? Eu olhava e pensava que era... Pois é, tinha professor que perguntava. E logo no primeiro ano da faculdade de Direito, que eles perguntavam, depois já falava assim, mãe, filha, ia perguntar alguma coisa, já perguntava assim, mãe, filha, vocês respondem isso pra nós, tal. Estudava na mesma classe? Na mesma classe. Nossa, a que gente legal. fez faculdade 5 anos juntas. Formatura, nós temos o mesmo álbum de formatura. E é uma história diferente. É uma história diferente. Mas assim, foi bastante luta, porque aí meu esposo ficava com os 2 filhos menores para eu fazer. Ele fez primeiro faculdade de Direito. Aí depois eu fui fazer e ele ficava com os filhos menores. E você fez Direito também? Fiz Direito também. Legal. Então, assim, aí eu fui vendo que a gente precisava estudar. A minha filha me convidou, mãe, vamos fazer faculdade, vai ser bom para você. Eu até agradeço essa filha mais velha, todos os meus filhos, nossa, todos me incentivaram muito, até para estar aqui junto com o Walter, eles me incentivaram bastante, porque é a pessoa de Walter também, né? Então, mas a minha filha mais velha, eu devo muito a ela pelo incentivo que ela me deu, por assim... me chamar, vamos mãe, vamos fazer faculdade, porque eu estava vendo que o crescimento da gente profissional só teria se eu tivesse faculdade. E depois eu já estava trabalhando no fórum e fiz pós-graduação em processo civil e a gente foi assim, levando a vida. Mas na política eu estou engatinhando, estou aprendendo muito com o Walter, é uma bagagem que ele tem assim que eu fico impressionada, o quanto ele é bem quisto na cidade, que agora eu estou acompanhando ele nos locais que a gente está indo, nas reuniões. Então eu fico muito honrada de estar junto dele nessa caminhada e estou achando que se a missão dele é continuar, a minha é começar. Estou também começando na missão que eu estou aprendendo muito com ele. Então, estamos aí e quero fazer uma representação feminina junto dele na prefeitura, uma participação muito boa. Eu quero ser uma pessoa que eu quero ouvir, principalmente as mulheres. Eu quero que a mulher tenha essa desenvoltura para falar com outra mulher. E vamos, assim, conversar bastante para ter bastante projetos e fortalecer o que já existe para as mulheres, principalmente para as mulheres. Nossa, é legal a Giza ter falado isso, porque muitas podem querer conhecer a Giza e ela deu um detalhe bem da vida dela. Então, a entrada na política, Giza, foi o Walter que fez o convite? Ou onde que te encontraram para falar assim, acho que isso pode ser... Como foi isso? Olha, eu já faço parte do PSB há muito tempo, há mais de 15 já fazia anos. Parte, claro. Sim. E eu já fui candidata a vereadora na última eleição. Tá. Uma coisa importante de falar aqui. Mas assim, foi uma coisa assim que eu estava bem começando, a gente vai aprendendo, né, conforme vai passando. E não fui eleita, também não posso negar que fiquei muito contente com a quantidade de votos que eu tive por ser a primeira vez. Mas aí o tempo foi passando, eu participava das reuniões. E aí a presidente do nosso partido falou comigo se eu colocaria meu nome à disposição para ser vice do Walter, mas assim, a gente pensa, ser vice de uma pessoa como o Walter é assim, uma coisa surreal, vamos dizer, né? Então, porque de verdade é muito assim, sabe, você pensa assim, eu sou quem para ser vice do Walter? Mas aí eu falei com a minha família e topei o desafio. Tá bom, então vamos. Aí o pessoal do partido conversou, o Walter também estava assim disposto a ter uma mulher do lado dele e deu certo, que daí estamos aí na caminhada, estamos juntos, eu estou aprendendo muito com ele e eu quero aprender muito mais. Acho que Mogi Guaçu nunca teve uma vice-mulher, né?
Nunca teve, né? Teve uma candidata mulher a prefeita, mas a vice-mulher eu não me recordo de ter tido ainda. Eu acho Eu vou ser a primeira vice-mulher. Legal. A partir de 1º de janeiro. Se Deus quiser. Amém. Representando as mulheres, né? Sim, e com muita força quero representar. Assim como eu fiz em todo o meu tempo de trabalhar no Tribunal de Justiça, eu sempre fui assim muito atenta ao que as mulheres necessitam, o que elas precisam. Só que você está dentro do funcionalismo público, você não pode assim, você é engessada, né? E agora, junto na prefeitura, a gente tem mais condições de estar ouvindo os anseios das mulheres, né? Você imaginava que você ia entrar para a política? Alguma vez, assim, logo no início, você teve assim, você imaginava ou foi assim, uma coisa assim, natural? Foi uma coisa natural, uma coisa natural. Eu não esperava, assim, mas agora hoje eu estou criando uma coisa, assim, dentro de mim, que eu estou pensando assim, nossa, a gente pode fazer muita coisa, a gente estando num cargo público, assim, na prefeitura, a gente pode ter outras mulheres também com vontade de estar ajudando, né? Então, eu estou, assim, criando uma coragem que está vindo, assim, lá do meu íntimo mesmo, e não estou, assim, eu estou gostando. Eu tô gostando. Legal, viu, Gilda? Na verdade, também foi muito legal ouvir a Gilda, porque ela conseguiu agora dar uma explanação da vida dela e como que entrou agora com o Walter. E as pessoas também conhecem, vai conhecer melhor ela também, né? Sim. Walter, uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, né? Você participou de várias eleições, né? 5 mandatos. É uma eleição diferente para você dessa vez? Você está vendo alguma diferença ou é mais uma com a outra? Uma pergunta interessante, meio ambígua, mas o que você tem que falar sobre isso? Toda eleição, Paulo, ela não é igual uma eleição da outra. Cada eleição tem uma história, né? Tem um momento, né? É um momento diferente, né? A primeira eleição minha foi um momento onde a gente tinha 2 partidos, né? Era a época do período da Revolução, né? Foi em 1976, né? E foi uma experiência extraordinária que eu tive, ainda com 27 anos eu tinha na época, né? E as outras que sucederam, cada uma teve uma história, né? Essa eleição, ela está num outro momento da história, não só de Mogi Guaçu, mas do nosso país e do mundo, né? Nós estamos vivendo um momento muito diferente, né? Com essa tecnologia, né? Com toda essa evolução de tentar se posicionar. Antigamente era olho no olho só, você não tinha condições, era a voz do rádio e o olho no olho, era visita de casa em casa, comícios, reuniões, né? Hoje a rede social está aí presente, a gente tem que acostumar com isso, estamos aprendendo com isso, não é fácil. Esse bate-papo aqui é um bate-papo importante para que aqueles que não me conhecem passem a conhecer, né? Conhecer um pouco da minha história, da nossa história, conhecer muito melhor Mogi Guaçu, como que era Mogi Guaçu lá atrás e como que a gente projeta Mogi Guaçu para o futuro, porque o gestor público não pode ser aquele que só pensa naquele instante, naquele momento. Ele tem que, tudo que ele vem a executar, tem que pensar no que vai acontecer no futuro. Quando você trabalha hoje com a juventude, né? Essa juventude que está hoje usufruindo de um centro cultural, da música que nós colocamos aqui como proposta, né? Com as questões da saúde do município, com esse plano diretor que eu acabei de dizer, tudo que está acontecendo com o Mogi Guaçu tem uma história, né? Aquela ponte de ferro, né, que está ali, ela contou toda a história de Mogi Guaçu para a mogiana. O rio Mogi Guaçu contou toda a história de Mogi Guaçu dos últimos 1.500 anos, né? Quando a gente tivemos aqui os índios Tupi-Guarani, depois os bandeirantes, os tropeiros, que vieram para cá e que passaram por Mogi Guaçu. Então é uma cidade que tem uma história muito, muito grande, muito... E essa história, ela sempre projetou o futuro com grandeza. Mogi Guaçu mesmo, com a denominação do rio Mogi Guaçu, é Rio Grande das Cobras, né? Já tem esse significado de grandeza, de ser uma cidade que tem essa visão de grandeza. Eu quero crescer como um todo, né? Essa é a Mogi Guaçu, e é isso que fez com que a gente sonhasse, naquele instante lá atrás, em 1976, de disputar uma eleição, sonhando fazer com que Mogi Guaçu desenvolvesse
e que o meu filho, que estava nascendo naquele instante, pudesse realmente ficar aqui, trabalhar aqui, crescer aqui, fazer os seus filhos crescerem aqui, ser uma cidade com qualidade. E é isso que nós trabalhamos ao longo desses anos todos. É por isso que eu disse que a minha missão ainda não terminou. E a gente quer continuar com isso, continuar com esse espírito de fazer Mogi Guaçu crescer, e crescer com qualidade. Legal. É bom você ter falado isso, Walter, na explanação que você deu sobre isso, porque me veio um monte de coisa na cabeça. A sua missão não acabou, a gente está no pleito de agora, de um momento diferente, rede social, chega mais rápido uma informação que você falar em qualquer lugar. Mas aí eu pergunto, né, se a gente falar então deste momento para essa eleição, vem o Walter com muita experiência, a gente vê dessa forma, acredito eu, né, de tudo que você já passou dos 5 mandatos, só que o mesmo diferente que a gente está falando aqui, você vai pegar uma prefeitura diferente caso seja eleito. A gente sabe, ouve-se falar de déficit, está devendo tal, e servidores públicos, aquele problema é benefício, e a Santa Casa. Como você acha que você pegaria uma prefeitura a partir do ano que vem para fazer a gestão? Como chegaria a prefeitura para você nas suas mãos, para você cuidar? Olha, eu fiz um curso de pós-graduação em gestão pública, né, na FAAP, onde ali se focou tudo o que pode acontecer dentro de uma gestão, né? Se trabalhou muito isso. E essa minha experiência, tanto como prefeito como diretor administrativo da CPFL, me enriqueceu muito das formas com que as coisas acontecem na gestão pública. Não é diferente do que aconteceu há 20, 30 anos atrás para agora. Não tem diferença. A diferença que existe é como você está preparado para assumir essa gestão. Porque o importante não é você ganhar uma eleição. O importante é você deixar a sua gestão e você ter condições de argumentar para a população que você conseguiu vencer os obstáculos e tirar as pedras do caminho que estavam ali com dificuldade para que a cidade pudesse crescer. Então, hoje, nós sabemos que tem um grande problema. A gente tem acompanhado o que o Tribunal de Contas tem falado e tal, e é uma preocupação muito grande, porque não está diferente da gestão anterior de 2012. Nós pegamos uma gestão em 2012 com 127 milhões de dívida de curto prazo com fornecedores. Não é brincadeira isso, era quase o orçamento inteiro, né? Pegamos um déficit orçamentário de 45 milhões. Quando você tem um déficit orçamentário na gestão, você começa a ter problema até para uma doação de uma ambulância. Você não tem certidão negativa, você não pode receber nada, você não pode conseguir financiamento. Então esse grau de dificuldade é muito difícil de você controlar. Nós levamos quase 6 anos para deixar a máquina pronta para buscar financiamento, para conseguir essas obras todas que foram feitas nesses últimos 8 anos, de 13 a 20, né? Que foram essas grandes avenidas, as 2 pontes que foram inauguradas agora pelo atual prefeito, né? Essa conurbação, o leito da FEPASA, quer dizer, todo esse projeto habitacional, os postos de saúde, essa radioterapia, caramba, foram tudo isso trabalhado dentro desses 8 anos. Então foi uma grande conquista que quando a gente deixou dinheiro em caixa, deixou com crédito de 100 milhões, deixou tudo pronto para poder administrar. Sabemos que agora está uma crise muito grande, né? Os funcionários desmotivados, né? A desmotivação do funcionário é tão grave quanto a falta de dinheiro. Porque se tem um funcionário desmotivado, ele não presta aquele serviço que a gente gostaria que ele prestasse, né? Não, eu estou motivado, eu vou dar uma atenção especial. Então, você não pode criar essa desmotivação no funcionário. E é isso que a gente quer buscar fazer com que ele esteja motivado a trabalhar novamente, né? E prestar um grande serviço, porque eu sou muito a favor do funcionário público. O funcionário público, quando pega para valer, ele faz um serviço maravilhoso para a população. Inclusive, muitos funcionários públicos acompanham o Mogi Guaçu do Futuro, comentam. E a Giza também, você foi funcionária pública, também, né? Por muitos anos, né? E ela vai nos ajudar muito aí, meu Bia, porque ela tem essa experiência e vai poder estar trabalhando conosco nessa motivação. Porque não é só o salário. Você tem que dar o salário que ele merece. Ele tem que ter os benefícios que ele precisa. Nós criamos a cesta básica, criamos
fizemos a parceria com a Unimed, né? Fizemos a reestruturação de cargos e salários, motivamos o professor, motivamos o médico e criamos estrutura para que a gente pudesse gerar essa qualidade de vida. Agora, ele desmotivado é pior do que tudo, porque a coisa não caminha como a gente gostaria. Você pega um professor desmotivado, ele não está motivado a estar dando aquela aula que ele gostaria. Por que eles estão fazendo isso conosco, né? E isso é ruim. Então a gente precisa tê-los com bastante motivação, com bastante entusiasmo, e a gente tem que reconhecer isso. E reconhecer com salário e reconhecer com atitudes, né? Para que a gente possa deixá-los cada vez mais e com qualificação. Porque o funcionário público, ele precisa também estar constantemente sendo qualificado, requalificado. Está mudando tudo, né? E ali não, ali a gente motivava os nossos funcionários a isso. Então eu estou muito preocupado com isso, com essa desmotivação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha opinião, se for o desejo do povo de Mogi Guaçu, que a gente volte para a prefeitura, é criar uma estrutura de motivação para o nosso funcionário, fazer com que as perdas que eles tiverem volte a ser reconquistada. E é possível? É possível. Porque eu fiquei sabendo assim por cima, assim, né, que teve greve, tudo, Exato. né? É possível. É possível. É possível. Será que tem dinheiro? Dá para manejar? Eles lutando por alguns benefícios que não estão conseguindo, estão tristes, né? É possível. Como nós administramos em 2012 e conseguimos vencer, que não foi fácil, é possível também acontecer essa motivação, não só salarial, mas como um todo dentro da prefeitura. E o que você precisa é fazer uma boa gestão da receita e fazer uma boa gestão da despesa. E você tem que só aplicar os recursos nas prioridades que a população mais precisa, que é a saúde e a educação. E o funcionário, ele está motivado a isso se você não tirar dele isso que para ele é muito importante, porque para um funcionário que trabalha na limpeza pública, perder 8% a 10% do seu salário é muito dinheiro para ele. Tá? Quando a gente lutou para trazer moradia para Mogi Guaçu, porque quando um cidadão tem a moradia, ele deixa de pagar aluguel, e aquele dinheiro que ele deixa de pagar no aluguel, ele está melhorando a qualidade de vida dele, comprando geladeira, comprando fogão, comprando mais alimento, gerando mais qualidade para a família. É isso que a gente tem que lutar. Paulo, quando a gente vê uma cidade como a nossa, que não tem favela, é um orgulho para todos nós guaçuanos. Agora, para não ter favela, precisou muito trabalho. E não é o trabalho só do prefeito, é de todos. Porque a prefeitura sozinha, o prefeito sozinho não consegue fazer uma gestão se não tiver o apoio de todos os funcionários, o apoio de todos os seus dirigentes. Esse apoio é fundamental. E essa motivação que é importante no gestor. É como se for um bom técnico de futebol. O bom técnico de futebol não é aquele que sabe só entender o quadrante ali do que eu vou fazer com o esquema 4-3-3 ou 4-2-4, enfim. Você montar um projeto. Não, é ele e o jogador. É o quanto ele se dedica, quanto ele se aproxima, o quanto ele é humano com o jogador, o quanto ele ouve o jogador. É diferente. Quando você olha para o jogador, eu vou deixar aqui na reserva, não quero saber. Ele não está motivado a jogar. Quando ele entra, ele parece que não desenvolve. Mas quando o técnico organiza o time e traz todo mundo e vestir a camisa de verdade, o time rende, o time ganha. É o que aconteceu com o Palmeiras, está acontecendo agora com o São Paulo, né? Eles estão com bons técnicos, né? E vai acontecer isso em qualquer administração. Então, Walter, eu achei muito legal a sua resposta. Você até fez um comparativo com o time de um técnico, por exemplo, né? A Bia perguntou para você falou assim, você acha que é possível, então, motivá-los? Sim. Aí eu faço a pergunta para você, agora vamos confabular sobre isso aqui. Se é possível, por que você acha que não foi feito ainda? Se é possível... Bom, agora isso eu não posso responder para você. Quer comentar alguma coisa, Giza? Ele falou que não pode responder, mas eu vou falar que má vontade é uma das coisas que deixa a pessoa... não quer entrar nisso, porque ele tem má vontade em fazer essa gestão que ele disse, que tem que saber administrar o dinheiro público,
e aí a pessoa tem má vontade em fazer isso. Eu acho que é por isso que acontece o que está acontecendo, né? Por isso que eu já emendo uma pergunta também para o Walter, que eu gostei que ele falou assim, poxa, muitas coisas a gente trouxe lá atrás, estão sendo entregues agora, né? Você falou que trouxe alguns projetos que são entregues. Isso te incomoda, por exemplo? Rede social, entrega ponte e tal, mas a gestão que fez aqui, assim, muitos falam sobre isso, às vezes sem conhecer o assunto ou de onde veio a origem. Isso te incomoda, saber? Talvez nem foi do Walter, ninguém sabe, por exemplo. Muita gente não sabe, né? Porque a rede social vende uma imagem e às vezes não vende toda a história, né? Eu disse agora recentemente para um outro canadense, eu disse o seguinte: na última gestão minha de 77, 82, Carlos Nelson estava entrando. E faltando 15 dias, eu levei 3 anos para tentar conseguir um projeto chamado CURA, Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada. Era um projeto que a gente ia ter condições de investimento em toda aquela zona leste da cidade, Jardim Novo, Jardim 2 e tal. E era muito dinheiro, e era em dólares, inclusive, na época, né? Faltando 15 dias para me deixar a prefeitura, o Carlos Nelson ganhou a eleição. Eu assinei o contrato, por quê? Porque não era porque o Carlos Nelson ia usar o dinheiro, é porque foi uma conquista por pouco para a cidade. Isso dava um crescimento em Mogi Guaçu. Eu acho que você não pode deixar de, porque você conquistou, não vou assinar, porque ele vai perder esse recurso e não vai fazer. Pelo contrário, a gente tem que lutar junto. Ele tinha o pensamento dele, eu tinha o meu, o Hélio tinha o dele, mas sempre olhando o futuro de Mogi Guaçu, sabe, que isso é importante. E a mesma coisa que eu digo com relação à atual administração. Não me incomoda nada. Tudo aquilo que eu fiz, eu sabia que eu não ia inaugurar. Porque foi uma conquista que eu assinei o contrato em abril de 2020. E nós sabíamos que ia levar 2 anos para a obra ser concluída, mas levou 4. Mas nós sabíamos que não íamos inaugurar, mas a importância de conquistar foi... E a consciência do trabalho, para mim, é muito mais importante, né? É você estar consciente de ter conquistado, e com a ajuda de muita gente, eu já disse várias vezes, o capitão Augusto, nesse caso, desse projeto, liberou para mim, dentro do governo que eu comecei no governo do Michel Temer, depois entrou no governo Bolsonaro, né? O capitão Augusto, que foi lá e fez a coisa sair de um governo para o outro, lá no Congresso Nacional, para que eu pudesse continuar a luta, porque senão eu já estava desistindo naquela época, inclusive, né? Que conquista que foi essa? Este homem conseguiu nos ajudar, não só com os quase 30 milhões, mas com 40 milhões de reais junto ao governo federal. Então, o Mogi Guaçu ganhou muito com isso, né? E deixei para o atual prefeito dar continuidade, né? Agora, se ele não quis falar, se ele achou, esse é problema dele, mas que está todo mundo sabendo, ele mesmo estava presente no ato da assinatura do contrato, o capitão Augusto também estava presente, todos estavam presentes. Agora, o processo eleitoral, ele é diferente, né? Ali começou o atrito entre os candidatos da época, que eu não era candidato à reeleição, e aconteceu o que aconteceu. O Rodrigo ganhou a eleição, o Marçal e o Daniel Rossi perderam a eleição. A disputa foi párrea, foi bem ali, e o que aconteceu é que o Rodrigo assumiu nesses 4 anos, e as obras que ele fez, foram todas conquistadas na nossa administração, a não ser a reforma da Praça da Capela e esse início da reforma ali junto ao Tiro de Terra, né? Que, na minha opinião, eu não faria aquilo nunca. Aquela área verde tinha que continuar verde. Não, entendi. Ô Walter, agora acho que é uma pergunta que talvez qualquer cidadão faria para você se tivesse um bate-papo com você, com a oportunidade que estamos tendo aqui agora. Qual o maior desafio que você vê hoje na cidade que você vai ter que batalhar muito? Fala um principal aí, eu sei que é muito. Acho que tem vários, né? Já falou. Até do funcionário. Mas eu acho que muito cidadão ia querer saber. A parte econômica é o primeiro, né? E o segundo é a saúde, né? Saúde realmente está precisando de grandes investimentos. E, além disso, é a motivação que está faltando. Quando eu consegui trazer a Faculdade de Medicina para cá, a Faculdade de Medicina, para mim, eu tenho uma referência muito grande na minha vida. No Franco Montoro, né? Franco Montoro. Uhum. A Faculdade de Medicina Franco Montoro
ela veio já inicialmente com a Faculdade de Engenharia Ambiental, lá atrás, que nós montamos a Faculdade de Engenharia. Foi a primeira Faculdade de Engenharia Ambiental do Estado de São Paulo, aqui em Mogi Guaçu. E todas as demais universidades adotaram isso e tem esse curso em uma grande parte. O Brasil já em alguns outros estados também. Mas a importância da saúde, para mim, é fundamental no desenvolvimento da qualidade de vida. É fundamental. Então, a luta nossa pela saúde vai ser muito grande. Eu sei que vai ser muito difícil. Acertando a economia, acertando a saúde, nós vamos continuar trabalhando com a moradia, né? Que são 3 pilares da qualidade de vida. Moradia é tudo. Você vê o que nós fizemos aqui com o IP Amarelo, o IP Alto dos IPs, o IP Pinheiro, né? O IP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São casas que deram qualidade de vida para as famílias. E a outra é emprego, né? Porque o trabalhador, se ele tiver a moradia, tiver um plano de saúde bom para ele na gestão pública, tiver educação para os filhos e tiver onde trabalhar, ele não precisa de nada. Ele está com a vida dele já organizada e ele pode aí crescer, ver os seus filhos crescerem. Você vê a quantidade de jovens aqui hoje no IP que estão fazendo medicina. Eu fiquei maravilhado agora esses dias quando encontrei famílias. Onde está a sua filha? Está fazendo medicina, Walter. Mas por quê? Porque eu não pagava no mel, consegui ir guardando um pouco de recursos, ver meu filho poder estudar. É ou não é gratificante? Não é gostoso você ver uma cidade crescendo com essa qualidade? É o que aconteceu com esses projetos nossos. Então, eu acho que acertar a economia, que é a prioridade, a saúde é a segunda prioridade, e a educação. A educação nossa, a gente quer tentar fazer a educação 4.0. Essa educação 4.0 que está todo mundo falando é a questão da informática, né? Só que só a informática é complicado, porque nós temos também que ver que ela está trazendo alguns problemas. As mães estão reclamando e muito das crianças ficarem 24 horas no celular. Isso aí prejudica o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso tem que ser debatido, tem que ser discutido. Nós estamos conversando muito a respeito disso, né? Mas a educação tem que evoluir. O jovem de hoje, ele quer trabalhar em chão de fábrica? É muito difícil. Está faltando mão de obra em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Ele quer ficar dentro do computador, encontrando um jeito de ganhar dinheiro, né, com aquilo que está sendo fornecido para ele. Até quando isso? E a questão da emoção social, essa emoção que está criando uma série de problemas com a saúde de muitas crianças. Sim. Então nós temos que trabalhar tudo isso. Então, essa vivência agora, nesse momento, eu sei que não é nada comparado àquilo que nós tivemos, mas essa minha história me embasou para dar continuidade para o futuro. Esse embasamento é como a construção de um prédio. Se você não tiver o alicerce bem feito, ele não se sustenta lá em cima. Então, esse embasamento nós conquistamos ao longo de 22 anos como prefeito. Agora nós estamos preparados para dar continuidade para o futuro. Legal. Pode falar. Tá. Assim, o que eu escuto, né, as pessoas falar, corre o risco da Santa Casa fechar por causa do déficit da Santa Casa. É esse que é o meu perigo. É perigoso, porque todo mundo depende da Santa Casa, né? É independente. Essa é a nossa preocupação. Né? E eu escuto que a situação está bem feia, né? A situação da Santa Casa, ela realmente... Muita coisa precisa ser feita para as Santa Casas. Isso junto ao governo federal. Tem que haver uma mudança na regra do jogo e também dos repasses para a Santa Casa. Mas também as Santa Casas precisam se envolver mais com a sociedade como um todo, né? Porque a prefeitura, ela contribui muito para a Santa Casa também. Ela contribui, ela dá a sua contribuição. E a Santa Casa recebe os recursos do governo federal, né? Eu, particularmente, não acredito que uma Santa Casa como a nossa venha a entrar num processo de falência. Eu, sinceramente, não acredito. Mas, nós, quando montamos o Hospital Municipal, que teve início com o Carlos Nelson, e depois eu dei continuidade, inaugurei o Hospital Municipal, e com esses 24 postos que a gente tem, a estrutura de saúde nossa é uma estrutura consolidada, é uma estrutura boa. Temos 3 hospitais em Mogi Guaçu, qual a cidade da região que tem uma estrutura de saúde que a gente tem? Casa é referência, Santa Casa é referência, né? Mas nós temos que qualificar melhor. Então, eu acredito que a gente tem que lutar muito para melhorar. Eu fiz uma proposta para a Santa Casa por 3 vezes e eu não consegui. É unir a Santa Casa com o Hospital Municipal e criar uma única filantrópica. Porque o Hospital Municipal é uma autarquia.
ela tem um custo muito alto. E se a gente deixar de ser autarquia e ser filantrópica, vai sobrar mais dinheiro para os dois. E com isso, com a faculdade Franco-Montoro de Medicina, a gente vai ter uma estrutura de profissionais para trabalhar nesse hospital grande escola. Isso é a referência que eu sempre tive dentro da Unicamp em Campinas. Quando o Zeferino Vaz começou a Unicamp em Campinas, o que era Campinas? 200 mil habitantes, era o tamanho de Mogi Guaçu hoje. Olha o que é Campinas hoje. Olha o que é a saúde de Campinas hoje. Olha o que é a Unicamp, a referência que Campinas tem com a Unicamp. Então, essa referência nós trouxemos para Mogi Guaçu. Não com essa estrutura que tem a Unicamp, porque aqui é uma fundação municipal. A Unicamp é uma fundação estadual. Então, vem muito mais recurso para a Unicamp. Mas como fundação municipal, nós podemos também avançar bastante, né? Eu fiz uma proposta uma vez para tentar, na Assembleia Legislativa, que eu fiquei 2 anos e meio como deputado, de tentar criar um programa onde o saneamento básico possa desviar algum recurso também para a saúde. Porque água não é saúde. Se você tiver o saneamento jogando recursos para a saúde, você vai também alimentar a saúde com recursos do governo federal e do governo estadual, fazendo com que haja condições da gente tirar um pouco de recursos também do saneamento. Ô, Walter, é legal que você deu uma visão agora do macro que pode ser feito. Você até deu uma solução, algo assim, por exemplo, fazer junção da Santa Casa, do Hospital Municipal. Se eu fazer uma pergunta para você, o que você pensa indo para o micro do problema? Vou dar um exemplo para você. Micro nem tanto, até porque é grande um problema. Quem está ouvindo a gente fala assim, eu tenho um exame atrasado. Acho que você sabia que eu estou com esse assunto. Né? E muitos outros, poxa, deixa eu ver o que o Walter vai falar, porque meu exame faz 6 meses e ainda não saiu, ninguém me ligou para falar. Tem uns de 3, 4 anos, Paulo. Foi generoso, né, nesses 6 meses. Generoso. O que fazer? O que a gente fala para essas pessoas que estão com um papelzinho num protocolo, já até ficando amarelo de velho, esperando assim, vão me ligar, porque vão falar que vai estar pronto o exame para fazer. O que a gente fala para essas pessoas? Vou trabalhar muito em cima disso, como já trabalhamos bastante. Quando montamos o Hospital Municipal, o Laios Cubrinho Mogi Guaçu sugeriu para mim um projeto para a gente acabar com a fila de catarata. Acabamos com a fila de catarata. É fazer mutirão, é trazer recursos para o mutirão, é priorizar o atendimento com os mutirões, para fazer com que a gente consiga ter os profissionais para fazer a cirurgia que são necessárias. Prótese está um mundo de pedidos. Uma vez eu tive um problema sério com os funcionários da prefeitura, que só dependia da Santa Casa. E eles tinham um processo de hernia, que era um negócio seríssimo, e eles trabalhavam com enxada, e a gente ia e falou, Walter, eu não aguento, porque usavam uma cinta que era desconfortável para eles, não tinha conforto nenhum. Agora não deu outra, eu fui atrás e fazer uma parceria com a Unicamp para poder atender a população, para fazer a cirurgia para esses profissionais, né? Então, é trabalhar, priorizar os mutirões. Eu acho que esse é o caminho para a gente eliminar a fila, porque senão a gente não vai conseguir resolver nunca. Porque falta profissional aqui, falta profissional, mas se você fizer um grande projeto e fazer com que você execute todas as cirurgias tendo um prazo de 3, 4 meses, você resolve o problema da fila. É isso que a gente tem que fazer, é dar prioridade à saúde do Mogi Guaçu. Legal, e como você disse que a saúde já é algo que você vai ter que chegar já mexendo nisso, dúvida. Né? Provavelmente. Sem dúvida. Eu queria só entrar assim, né, senão eu vou fugir esse assunto da mente aqui. Por exemplo, tem muita falta d'água em muito lugar da cidade. Né? E eu só queria falar, o SAMAI, por exemplo, né? Tem aquele negócio, privatiza. Você é a favor da privatização do SAMAI, por exemplo? Paulo, eu sou totalmente contra a privatização do SAMAI. Totalmente contra. Eu sou contra a privatização. Tá? Eu só sou a favor da privatização de área pública quando a administração pública não tem competência e dinheiro para executar um determinado serviço. Agora, o serviço de água de Mogi Guaçu é referência. É um dos melhores da região inteira. Eu fui presidente do Comitê de Bacia por 3 vezes. E nesse debate com os prefeitos, a nossa prioridade aqui foi qualidade do tratamento de água e tratamento de esgoto. Porque quando você trata o esgoto, você faz com que as cidades que estão nossas jusantes recebam água com qualidade. E é isso que se busca fazer em todos os municípios da bacia do Rio Mogi Guaçu. Então,
Eu não tenho a menor dúvida que o serviço de água de Mogi Guaçu, ele é do povo da cidade, e por isso que a água de Mogi Guaçu é a mais barata da região. Por quê? Porque nós conquistamos todos esses projetos. Eu fiz 2 ampliações do tratamento de água de Mogi Guaçu. Primeiro foi o Nico Lanzi que fez. A segunda fomos nós que fizemos e a terceira fomos nós que fizemos. Aí eu conquistei a barragem junto ao rio Mogi Guaçu. Aquela barragem lá, na época da cheia, ela segura a água, mas na estiagem, ela dá água suficiente para você tratar. Porque nós não tínhamos água na estiagem, você tinha que fazer barragens no rio com sacos de areia para captação de água. Você imagina uma cidade crescendo e você tendo que fazer isso, você não vai ter água suficiente. Agora, o que está faltando de água em alguns pontos da cidade é a falta de reservatório. Porque água bruta tem, que leva até o tratamento. Água tratada tem, que leva até os reservatórios. Eu fiz mais ou menos 5 grandes reservatórios. Mas o Guaçu ainda precisa de 2 para terminar o complemento. Nesse governo não foi feito nenhum. Agora que abriram uma licitação para executar um outro reservatório. Mas como a cidade está crescendo muito na verticalização do centro, nós vamos ter que ter um outro reservatório grande, que na minha opinião tem que ser lá junto da torre de televisão, para dar por gravidade e atender todo o centro da cidade, para abastecer essa quantidade imensa de apartamentos que estão sendo construídos no centro de Mogi Guaçu. Que se não fizer isso, no futuro vai faltar água também no centro. E esse projeto é possível fazer na sua futura gestão, por exemplo, caso aconteça? Já está na minha cabeça como trabalhar isso aqui, porque é o conhecimento que eu tive e é aquilo que eu gosto de fazer. Inclusive, eu comecei o meu mestrado, quando eu saí da faculdade, em saneamento básico. E gosto muito disso. Saneamento é uma coisa que você precisa estar atento, você não pode bobear. Bobeou, você tem problema. E é possível, mesmo com a crise econômica que Mogi Guaçu vem enfrentando, ter verba para fazer toda essa infraestrutura da água? É possível porque o serviço de água, ele tem autonomia com relação à prefeitura. Ele não precisa da prefeitura. Às vezes ele até arruma dinheiro para a prefeitura. E cobrando barato a água, hein? E uma coisa... Eu não acho que tá tão barato assim, não. Mas é que eles vão... tem certeza que é a mais barata da cidade? Na página nossa lá. Da região. Pode comparar com o Mojimirim, pode comparar com Estiva, pode comparar com a região inteira. E aonde tem Sabesp, então, é muito mais caro. Entendeu? É muito mais caro. E eu sou contra por esses motivos. Nós conquistamos muito daquilo que a gente tem aqui do serviço de água, foi conquistado junto ao governo federal. Eu conquistei todo esse tratamento de esgoto que está lá. Foi maravilhoso. E que nós tínhamos um mau cheiro tremendo aqui no centro da cidade. Porque era um sistema de lagoa anaeróbica. Hoje você trabalha com outro sistema e esse outro sistema está dando essa qualidade do tratamento de esgoto em Mogi Guaçu. Legal. Mais um macro do assunto que o Walter deu. A gente até está indo para o final, olha que vamos passar rapidinho, mas eu queria deixar de tocar no assunto, Walter, não queria deixar de falar sobre isso. As finanças públicas, o auditor falou que tem alguns débitos, na verdade, déficits da prefeitura vindo de outras gestões. Isso tem solução, cara? Isso tem solução? O déficit da prefeitura vindo de outras gestões é uma forma de falar. Dívida de longo prazo vai existir sempre. Né? Por exemplo, esse financiamento que nós acabamos de fazer para essas grandes obras vai virar uma dívida de longo prazo. Então você vai acumulando e você precisa administrar isso aí. Né? O serviço de água, por exemplo, a gente tinha o serviço de água, cobrava a nossa tarifa, a tarifa nossa era cobrada a água e 80% do esgoto. Eles aumentaram agora para cobrar a água mais 100% do esgoto. E esse foi o aumento que deu da água agora recentemente. Aumentou mais 20% do que você consome. Que é o que muita gente sentiu no povo. Exatamente. Esses 20% que ele deu de aumento. Eu acho isso um absurdo. Para que fazer isso se já vinha tendo recursos suficientes para poder tocar o serviço de água? Né? Então eu sou a favor de manter o SAMAI com a administração da Prefeitura Municipal. Não para privatizar. E buscar outras soluções também para ir melhorando. Né? Melhorando o sistema, melhorando o tratamento e melhorando a qualidade do serviço. Legal. Bia, acredito que já chegamos no final. Pois né? Tem tanto assunto que eu queria perguntar para o Walter, para a Giza, muitas outras coisas, né? Mas a gente tem que ser até justo com os outros candidatos que vieram ou vão vir com ao mesmo tempo. Walter,
E Giz, né, Walter, eu queria agradecer a oportunidade de você vir, esclarecer muita coisa. Você falou sobre sua vida no começo, foi muito esclarecedor. Eu mesmo gostei de saber, porque eu queria conhecer, assim como quero conhecer outros candidatos, Giza também. E eu queria fazer um convite, né, agora no finalzinho, para o Walter e depois a Giza, né, olhar para a sua câmera, Walter, e falar uma consideração final, alguma coisa que você queira falar, meu amigo. Bem, em primeiro lugar, agradecer muito a você, né, a Pia e o Paulo, agradecer a esse programa que olha o futuro, que é muito importante isso. Eu acho que todo administrador ele tem que olhar muito mais para o futuro do que para o presente. A zeladoria ela é importante, ela tem que ser permanente, mas o pensamento do futuro é fundamental para que você possa crescer com qualidade. E eu quero dizer à população de Mogi Guaçu que mais uma vez estamos nos colocando à disposição de vocês para administrar Mogi Guaçu. O seu voto ele é muito importante. É como se nós tivéssemos aqui uma grande empresa que é a nossa cidade e o voto seria a ação que cada um tem. No momento que você é um acionista dessa grande empresa, você está contratando o futuro prefeito para administrar a cidade por 4 anos com o seu voto. Então, nós estamos vivendo mais uma vez numa grande festa democrática. A democracia que está permitindo que eu esteja aqui, ao lado do Paulo, da Bia e da Giza, para que nós pudéssemos trocar ideia com a população e falar sobre a nossa proposta. Eu tenho muito ainda que falar sobre o que nós vamos fazer no futuro, né? Não só nesses 4 pilares que eu citei, como a segurança, mas há uma coisa muito importante para o futuro nosso. É o turismo, né? É fazer com que a gente aproveite mais o Rio Mogi Guaçu, aproveite a ligação com o Espírito Santo do Pinhal, aproveite essa estrutura que a gente tem automotiva aqui em Mogi Guaçu e a gente possa fazer com que Mogi Guaçu também cresça nesse turismo aqui ligando o eixo Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. É muito importante a industrialização, é muito importante a educação 4.0, é muito importante tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história, que a gente possa continuar levando para o futuro da nossa cidade. Parabéns a todos vocês, obrigado pelo convite, espero ter outras oportunidades em vir aqui e pedir o apoio e o voto de cada um dos moradores de Mogi Guaçu. E para você que não votou na última eleição devido à pandemia, vote agora. É muito importante o seu voto. É muito importante estar junto votando nesse momento da história de Mogi Guaçu, para que nós possamos ter o eleito com a grande maioria do povo da nossa cidade. É o jovem e aquele também que não teve a oportunidade de votar, que vai votar pela primeira vez, que não me conhece, mas consulte a minha história, consulte a nossa história, consulte o seu pai, consulte os seus parentes e amigos e veja aquilo que nós fizemos. E se nós estamos prontos para ajudá-lo no futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço, Walter. Giza, por favor. Bom, também quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, principalmente no meu caso, que quero ficar conhecida de Mogi Guaçu, quero muito que as mulheres de Mogi Guaçu saibam que elas vão ter com quem contar, porque o meu olhar vai ser principalmente para a mulher. Para projetos, a gente vai estar sentando, conversando, verificando tudo o que uma mulher dona de casa, o que uma mulher pensa depois dos 50 anos, o que ela acha que ela deveria fazer, o que uma mulher que é o esteio da família, que é o arrimo da família, o que ela pensa de uma administração. Então eu quero muito estar ao lado sua, eu quero estar ao seu lado, mulher, e eu quero muito contar com o seu voto. E estar ao lado de uma pessoa como o Walter Caveanha, eu só estou aprendendo, mas eu vou aprender tanto que vocês não vão arrepender de estar dando o voto para nós. Muito obrigada. Muito legal. Obrigado, então, pelas considerações. Walter, muito obrigado. Obrigada, Giza, muito obrigado. obrigada. Bia, também, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Bia. Eu Obrigada, que agradeço Paulo. a todos vocês de Obrigada, aceitar o nosso convite. Foi muito legal. Então tá bom. Obrigado, pessoal, por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Opa!